diz assim as seguintes palavras: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Amém, meus irmãos? Queridos, nós temos lido uma passagem que mostra o grande rei Davi, já em seu trono, fazendo uma pergunta aos seus súditos, para que aqui pudesse cumprir uma promessa e usar de bondade para com o filho de seu amigo Jonatas, lhe restituindo os seus bens e lhe fazendo participante de sua família. Quando nós, amados irmãos, analisamos o contexto deste momento, nós vemos que o rei Davi estava aqui desfrutando de um momento muito especial de seu reinado. Este que fora ungido rei pelo próprio profeta Samuel, escolhido por Deus para estar à frente da nação de Israel. É claro que, irmãos, ao ser ungido Davi, ele não vai diretamente para o seu trono, mas os irmãos são sabedores que ele passa por um período, ele passa por instantes de dificuldade, ele enfrenta algumas provas que entendemos até ser um treinamento de Deus, para então conquistar o trono, o reinado, e estar na posição pela qual Deus o havia separado. Mas neste momento do capítulo 9, Davi está em seu trono. Davi já tinha todos sob o seu comando, já tinha conquistado toda a nação de Israel, sediado o seu governo na cidade de Jerusalém, já havia trazido a arca da aliança do Senhor para a sede do reino, e todos olhavam para Davi, para a sua administração, e viam que tudo corria bem. Era respeitado pelos seus súditos e também pelas nações vizinhas, temido pelos seus inimigos, desfrutando assim de um momento de grande prosperidade
prosperidade e calmaria no seu reino, fazendo com que possa causar estranheza para alguém que em meio a um momento de tanta tranquilidade, pudesse o rei se preocupar com alguém da casa de seu antecessor. Davi faz esta pergunta para os seus: vocês sabem de alguém da casa de Saul? Vocês sabem se há algum sobrevivente do antigo rei? As pessoas estranham, sabedores do quão perseguidor fora Saul de Davi, do quão aquele homem destituído por Deus de seu trono tentou impedir com que Davi chegasse onde estava. As pessoas perguntavam entre si o porquê disto agora. Qual é a preocupação ou o objetivo do rei em pensar ou trazer tal indagação num momento tão tranquilo do reinado de Davi? Mas nós sabemos que Davi havia feito uma promessa para o seu amigo Jonatas. Em um momento em que Jonatas o ajuda a se livrar da morte, Davi faz uma promessa a Jonatas dizendo: eu me lembrarei disto quando estiver no meu trono, e usarei de bondade para contigo e para com os seus. Uma promessa feita em um contexto totalmente diferente, uma promessa feita em um momento muito distinto deste de agora, feito quando o rei ainda não era rei, feito quando Davi era jovem, feito em um momento em que estava sob ferrenha perseguição, uma promessa feita nos fulgores de sua juventude. Mas eu creio que nesse instante o Espírito de Deus o faz lembrar para que ele usasse de benevolência com a família de Jonatas. E aqui lhe é apresentado o seu servo Ziba, que servira também a Saul durante o seu reinado. E Ziba apresenta então a Davi o nome de Mefibosete. Mefibosete, que era herdeiro legítimo do trono. Mefibosete, que da linhagem e da dinastia de Saul seria indicado para ocupar o reinado de Israel, mas que fora vitimado e que agora está em Lodebar, distante de tudo, sem esperança, sem perspectivas e sem nada que possa lhe indicar diferente para a sua vida. Aqui, amados, apresentado a nós como um tipo da igreja, de um Deus que criou o ser humano, criou o homem e a mulher, e ao criá-lo o fez a sua imagem e semelhança, e o fazendo a sua imagem e semelhança, soprou-lhe o fôlego de vida. O homem foi feito alma vivente, demonstrando para nós que o objetivo de Deus, o desejo de Deus, o Criador, para com a humanidade, era para que este desfrutasse sempre de comunhão com Ele, era para que este estivesse sempre perto dEle, era para que este conversasse e dialogasse com Ele frente a frente, e por que não dizer pessoalmente, como Adão conversava com Deus, e como Deus conversava com Adão. O objetivo de Deus ter criado a humanidade
era para que o homem desfrutasse de comunhão com ele, da sua presença e da sua glória. Mas o pecado adentrou ao mundo através da queda de Adão e Eva no jardim do Éden. E após Adão e Eva, todo ser humano nascido vem com a natureza pecaminosa. Ele é destituído da glória de Deus, como fora Mefibosete. Perdeu o trono porque sua família foi destituída, os seus pais também caíram e foi destituído do trono. E Mefibosete, que aqui fora apresentado por Ziba como alguém que era paralítico, aqui na descrição da Bíblia como sendo aleijado de ambos os pés, estava nesta situação porque fora vitimado por uma queda, porque caiu do colo de sua ama, e assim teve fratura nas suas pernas e perdeu as condições de caminhar. Da mesma maneira, irmãos, o ser humano perde e é destituído da glória de Deus pelo pecado. O pecado é o agente que separa o homem de Deus. O pecado é o agente que impede a comunhão entre o homem e Deus, e destitui o ser humano de desfrutar da presença e da glória de Deus. E talvez até alguém que não entenda muito bem isto, possa achar que seja pouca coisa, mas a presença de Deus na vida do ser humano, a presença de Deus na nossa vida, a comunhão com Deus não é algo acessório, não é algo que simplesmente pode dar prazer, não é algo que simplesmente acrescenta uma característica a alguém, mas é uma necessidade nossa, é uma necessidade de todo ser humano. Todo ser humano precisa de Deus, precisa de ter comunhão com Deus, precisa sentir a presença de Deus. E quem não tem esta comunhão, e quem não desfruta desta comunhão, e quem não tem a oportunidade ou o prazer de sentir a presença de Deus, é alguém que falta-lhe uma coisa. E se falta alguma coisa, é alguém que tem uma necessidade. E se tem uma necessidade, com certeza, esta pessoa vai buscar preencher esta necessidade. É por isso, amados, que muitos estão em busca de preencher a sua necessidade com tantas coisas, buscando nas religiões, buscando satisfazer os prazeres da carne, buscando satisfazer a sua alma com as coisas que o mundo oferece e que o adversário das nossas almas oferece, mas nada pode preencher esta necessidade. Esta necessidade só é preenchida com a presença do Senhor Jesus Cristo, com a presença de Deus. É por isso que nós estamos hoje aqui e somos alegres. É por isso que a igreja de Jesus Cristo é alegre. E a nossa alegria e a nossa paz não é uma paz circunstancial, não é uma alegria que depende das circunstâncias, não é uma alegria que perfaz em nós somente quando tudo está bem. Independente das dificuldades, independente das provas, independente das tribulações, nós sentimos a alegria na nossa alma, porque temos a presença do Espírito Santo de Deus. Eu sei que todos nós passamos por tribulação, e qualquer orador que se dirija ao auditório, por mínimo que ele seja, poder afirmar que há alguém entre nós que está passando por dificuldade, ele no mínimo é redundante e atira para acertar,
porque cada um de nós passamos por uma prova, e sei que os senhores estão cada um de vós levando a sua cruz após a cruz de Cristo, mas a alegria do Senhor está em nossos corações, porque a presença do Espírito Santo de Deus habita em nós. Eu quero perguntar aos amados irmãos que me ouvem, se isto é verdade. Se isto é verdade na sua vida, eu quero que você levante a sua mão para os céus como sinal de rendição ao Senhor, e libere um brado de glórias ao nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todo ser humano herdeiro legítimo de estar ao lado de Deus, mas vitimado pela queda, vitimado pelo pecado de nossos primeiros pais, como fora Mefibosete. Uma história que, se terminasse aqui, terminaria de uma maneira muito trágica, e o quão poderia lamentar Mefibosete em seu íntimo ao pensar e saber da narrativa de que era filho do substituto ou neto do rei Saul, de saber que tinha uma moradia melhor de onde estava, de saber que tinha um status social melhor do que onde estava, e agora estava ali um jovem, frustrado, num lugar chamado Lodebar, que, segundo nos ensinam os nossos professores, significava lugar sem pasto, ou um lugar seco. Lugar seco é onde tudo que você procura investir nada dá. Se planta, não cresce, não colhe, não dá bons frutos. Lugar onde arenoso, na areia o que planta, se dá alguma coisa, não permanece. Lugar onde um empreendedor jamais pensaria em investir. Um lugar onde as grandes empresas não queriam. Lugar onde, se acontecesse algo, o noticiário não queria noticiar, porque não tinha nenhum interesse. E lá estava, abandonado e jogado, o jovem Mefibosete. Esta é a situação de muitos nos nossos dias que estão aí fora, e esta também era a situação de todos nós. Esta era a situação de todo ser humano, até o dia que Deus cumpre a sua promessa, porque nós também estamos aqui debaixo de uma promessa feita por Deus. Quando o homem caiu no Éden, o Senhor Deus diz: da semente desta mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E se os nascidos de Adão foram destituídos da glória de Deus, aquele que nasce de novo de Jesus Cristo é elencado novamente à presença de Deus, a ter comunhão com Deus, e desfrutar da presença de Deus, e desfrutar da glória de Deus, e de sentir o toque do Espírito Santo de Deus, e de ser templo do Espírito Santo. Irmãos, eu sempre dentro de mim fico emocionado quando sabemos que somos templo do Espírito Santo. Um Mefibosete, ou um ninguém, alguém que não se dá nenhum interesse, alguém que estava jogado na lama, alguém feito de pó e imbuído de pecado, mas que agora é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, que purifica de todo pecado, mas que agora é limpo, aleluias, pelo Evangelho de Jesus Cristo, que transforma a vida de um vil pecador, e esta pessoa passa a ser templo, morada, lugar onde o Espírito Santo de Deus habita. Isso é a graça maravilhosa, isso é a manifestação da graça. É isso que você sente no seu coração, é isso que nós estamos sentindo, porque eu estou sentindo aqui o ardor dentro da minha alma, é a presença do Espírito Santo de Deus, que testifica a nossa salvação dentro de nós. Aleluias. Mefibosete, nesse instante de calmaria, Davi já tinha colocado várias nações sobre o seu poderio. Os filisteus já estavam ali aquietados e abatidos. Que diferença fazia para Davi Mefibosete ou não? Ou que perigo podia trazer para Davi
um herdeiro de Saul nas condições de Mefibosete, ou que ajuda, ou que cooperação podia trazer Mefibosete para ele? Não podia trazer nada, não podia fazer nada, como nós também sabemos que nada o ser humano pode trazer para Deus, e que a graça não é advinda até nós, porque podemos oferecer algo, ou porque merecemos algo, ou porque podemos estar oferecendo alguma dificuldade, mas isto aconteceu a nós, isto aconteceu nos nossos dias, isto aconteceu à igreja, é porque Ele nos amou. Esta atitude é fruto da promessa, mas é também fruto do amor. Portanto, ouça, meu amado irmão, Jesus Cristo te ama, e não só ama somente em palavras, mas amou por atitude, entregando a sua vida na cruz do Calvário, derramando o seu sangue puro e carmesim, para que você pudesse hoje dar glória a Deus, aleluias. E é tão bom levantar a nossa mão e dar glória a Deus, mas esse preço foi pago na cruz do Calvário. Mefibosete não oferecia nada. Ziba o desprezou, não deu nem o nome dele em primeiro lugar, disse: ainda tem um, mas é um paraplégico, um aleijado de ambos os pés. Não salva nem um pé, não salva nem a metade, não salva nem um percentual, como se quem nas entrelinhas de suas palavras quisesse dizer: deixa esse para lá e vamos cuidar de coisa melhor, como se esse pudesse dizer: Davi, você tem uma nação, você tem solenidades para estar presente, você tem um exército para chefiar, não se preocupa. Mas tinha uma promessa que ele havia feito, e promessa é promessa, e há também uma promessa para a vida desta cidade, há uma promessa para a vida desta nação, há uma promessa para a vida deste globo terrestre, e há uma promessa para a vida da sua família, há uma promessa para a vida dos seus, há uma promessa para a vida daqueles que estão do seu lado. A salvação é para todos quantos creem no Senhor Jesus Cristo, aleluia, aleluias. Mefibosete estava lá esquecido e jogado no lugar seco, até o dia em que o mensageiro do palácio chegou lá para dizer: o rei Davi quer encontrar contigo. Aleluias. E todos que estão aqui sabem que viviam em lugar seco, que viviam sem esperança, até o dia que o Espírito Santo de Deus levou um mensageiro do rei para dizer que Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo, e que em breve voltará. Já pude ter a oportunidade de ver alguém narrando que os mensageiros do rei Davi chegaram a Lodebar em suas carruagens, e que talvez no afago de fazer melhor entendimento, dramatiza a história, mostrando um tapete vermelho na frente da casa de Maquir. Mas não é a forma do mensageiro, tampouco a carruagem com que ele chega, mas é a força da mensagem. Possa ser que tenha ido um só mensageiro, possa ser que tenha ido um único homem, mas a força da mensagem dizendo: o rei mandou lhe chamar, quer levar você para o palácio, quer conversar contigo. Este é o privilégio que você desfruta nesta terça-feira, de estar sentado aqui como um crente em Jesus Cristo. Você foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo para esta tão grande salvação. Aleluias. O rei mandou te chamar, aleluias. Talvez Mefibosete no primeiro tempo disse: agora me descobriu aqui, vai me exterminar. Quando ele toma consciência de que Davi sabia o nome dele, sabia onde ele estava, sabia da sua história, sabia filho de quem era, ele diz: agora vai acabar comigo. Mesma situação nossa, quando o Espírito Santo de Deus descortinou os nossos olhos e nós vimos que estávamos imbuídos do pecado, no erro, condenados à morte, e o rei podia perfeitamente nos exterminar, mas pelo amor e pela graça ele disse: eu não vou, eu tenho uma promessa, eu quero você no meu palácio, eu quero você comigo, eu quero lhe abençoar, eu quero ter prazer de conversar contigo, eu quero desfrutar de comunhão contigo, aleluias. O Deus que nós servimos não é um Deus que quer exterminar,
não é um Deus matador, é um Deus de amor. Portanto, sinta o bálsamo do Espírito Santo de Deus esta noite sobre o seu coração. Você que entrou aqui contrito, talvez preocupado com as dificuldades do dia a dia, com os problemas e pelas provas que você está passando, saiba que tudo é passageiro. Para nós o choro dura uma noite, porque a alegria vem pela manhã. O que nós temos é que saber é que nós temos o direito de salvação eterna, de estar eternamente ao lado de Deus. E o Deus que tem comunhão conosco, Ele pode até permitir que algo lhe toque, mas tudo é passageiro, porque nós estamos guardados eternamente ao lado do Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Mefibosete é levado à presença do rei, não sabe candarabaque choribas, e ele não chega como que revoltado, ele não chega explicando, ele não chega nem questionando, ele não chega dizendo, esta cadeira era do meu avô, você não deveria, não. Ele chega em humildade. E Davi já conhecia ele, conhecia pelo nome, diz Mefibosete, ele diz, servo teu, todo aquele que comparece diante do Redentor, com reconhecimento de suas falhas, como reconhecimento de sua situação de fragilidade, desfruta da misericórdia do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Por isso que há aqueles que oram, querendo forçar e dizer, pela palavra, Deus não é obrigado a nada, é tudo graça, é por amor e por misericórdia, é pelo amor e pela misericórdia que nós estamos aqui esta noite, é pelo amor e pela misericórdia que nós vamos sair daqui mais cheios da graça e do poder de Deus do que adentramos, é pelo amor e pela misericórdia que a mão desse Deus afasta do seu coração esta noite a intranquilidade, e lhe outorgue e marque esta data na sua vida como sendo uma data de vitória. E se você crê que Jesus está aqui, está com você, receba a vitória que há nas mãos dele sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Resposta de oração para a tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Chega diante do rei, e o rei não fica rememorando a ele nada, mas só diz assim, Mefibosete, não temas. Você queria uma palavra de Deus? Olha que palavra bonita para o seu coração esta noite. Não temas, bendito é o nome do Senhor. Eu quero falar mais uma vez para dar oportunidade de você levantar a sua mão e dar um brado de glórias ao nome do Senhor Jesus. Não temas, porque de certo usarei contigo de bondade, é a resposta de Deus. Nesta prova que você está passando, Deus vai usar de bondade mais uma vez para com a tua vida, para te dar livramento, para te dar escape, para te guardar, porque Ele te ama e quer te ver bem, aleluia. Como é bom servir a este Deus, porque eu sinto a glória e a presença do Espírito Santo de Deus aqui esta noite nos visitando, aleluia. Aleluia, aleluia. Não temas, Mefibosete, porque eu usarei de bondade contigo e te restituirei, aleluia, todas as terras de Saul teu pai. É o Deus de restituição, restituindo aquilo que havia sido perdido. O que Adão perdeu por nós, Jesus Cristo conquistou para as nossas vidas, e tudo é restituído para nós: a comunhão, a presença de Deus, o direito de conversar com Ele frente a frente, o direito de falar com Ele e saber que Ele ouve, o direito de ouvir, que é o que está acontecendo aqui esta noite, irmãos. Deus já ouviu o teu clamor, Deus já ouviu a tua oração, já recebeu o teu louvor, já recebeu o teu ato de culto, e agora está falando conosco através da sua palavra. Eu não sei se quantos já sentiram isto, eu não sei se você já sentiu a voz de Deus, mas aqueles que sentiram a voz de Deus, podem dar brado de glórias ao nome, porque Ele fala com a sua igreja, Ele fala com os seus, aleluia, aleluia, glória a Jesus. Restituição, aleluias, devolvendo aquilo que era. Herdeiro legítimo do trono, perdeu o trono, mas foi restituído ao trono.
não era nem da casa de Davi, mas agora vivia no palácio, sentava à mesa do rei, aleluias. Quando sentava à mesa do rei, ninguém nem via sob a mesa a sua dificuldade nas pernas, ou a sua inabilidade física, mas ali ninguém enxergava, porque já não tinha mais como ver este defeito, porque na mesa do rei, o Senhor Jesus nos faz santos diante da sua presença, porque os nossos pecados foram apagados pelo sangue de Cristo Jesus, aleluias. Mefibosete não era da linhagem sanguínea de Davi, mas tinha status de filho, os mesmos aposentos, a mesma comida, os mesmos direitos. É o que acontece com a igreja de Jesus Cristo. Os gentios não são da casa de Abraão, não estavam debaixo da promessa que Deus havia feito a Abraão, mas pela sua misericórdia nós somos inseridos como igreja de Cristo ao Senhor Jesus, e hoje desfrutamos de todas as promessas do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e de contínuo sentamos à mesa do Senhor, aleluias. E pode faltar alguma coisa na mesa do rei? Será que faltava alguma iguaria à mesa do rei? Na mesa do rei não falta nada. Na presença de Deus, irmão, você de nada tem falta. Tem fartura de alegria, o nosso pastor está dizendo aqui. É por isso que nossos corações já estão esta noite fartos de alegria diante do Senhor, aleluias. Se você tem uma enfermidade, se você precisa ou tem uma necessidade, tudo está na mesa do rei. Quantos não sabem desta oportunidade que nós temos? Tudo está diante de nós, as bênçãos de Deus, o alimento para a nossa alma, a alegria do Senhor, e não é algo para se satisfazer uma única vez, não assentamos um único momento, não, é contínuo, é todos os instantes, em todos os minutos da nossa vida, em casa, no trabalho, na hora que está dormindo, durante os sonhos, de contínuo estamos na presença de Deus. Você pode se servir qual for a sua necessidade esta noite. Eu não sei qual é a sua necessidade esta noite, mas eu quero dar alguns instantes para que você espiritualmente possa receber da parte de Deus e da mesa do Senhor daquilo que você precisa. Receba a paz que excede todo entendimento para o seu coração esta noite. Receba a renovação da sua esperança em Cristo Jesus. Receba a cura para a sua enfermidade, seja estancada estas dores agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja solucionado este problema agora, bacana, você que precisa tomar uma decisão, aleluias, a direção está de contínuo à mesa do Senhor, porque na mesa do Senhor tem também a palavra de Deus. Receba a orientação para a sua vida através do Espírito Santo de Deus, aleluias. Esta é a mensagem do Evangelho, esta é a maior mensagem para os nossos corações, este é o motivo da nossa alegria. Mefibosete lhe tem restituído tudo, desaparece por alguns capítulos e por algumas páginas da Bíblia, e reaparece num outro momento, em um outro momento em que Davi já não estava mais na mesma calmaria desse instante do capítulo 9, no momento em que o próprio filho tinha se insurgido contra ele, e que ele teve de sair do seu palácio, do seu trono, do seu governo, de cabeça baixa, e deixar, porque não era só alguém que estava lhe dando um golpe, não era só alguém que estava se insurgindo contra ele, mas era o próprio filho, um problema familiar, algo que com certeza lhe angustiava muito naquele instante. E a Bíblia diz que Mefibosete reaparece, porque na fuga de Davi com os seus, Davi pede para que Mefibosete venha junto com ele, que Ziba o traga, e
Mefibosete não fora com ele. Quando Davi novamente retorna ao trono, porque Absalão já havia estado abatido, ele novamente vem ao palácio e reencontra Mefibosete, que estava ali sujo, que estava ali desgastado, que estava ali já na mesma situação de cuidado que tinha quando estava à mesa do rei. E quando Davi chega para ele, Mefibosete até lhe dá a explicação: fora Ziba que não me colocou e que não me levou. Mas nós não vemos aqui Davi se preocupando em instaurar nenhum inquérito para descobrir quem fora o culpado, se Mefibosete foi ou não foi. Mas o que acontece é que novamente ele é restituído ao palácio, ele tem as suas vestes trocadas, ele tem a sua pele banhada novamente, ele é restituído para o seu lugar, porque havia uma promessa feita por ele para Jonatas, e pouco importava qual era a atitude ou não, mas ainda havia oportunidade para ser restituído. Esta é a porta da graça, aleluias. Eu não sei, estamos sendo transmitidos ao vivo pela internet hoje, está aqui no ar. Eu não sei se estou talvez sendo ouvido esta noite pelas ondas da rádio web Jesus é o Caminho. Se você que talvez não pôde vir à igreja ou tem deixado de frequentar os cultos em uma de nossas congregações, porque tem caído, tem falhado, tem deixado o palácio do rei, independente se Ziba ou este ou aquele te ajudou ou contribuiu para que você perdesse a presença do rei, saiba que Jesus Cristo ainda te ama, saiba que a porta da graça ainda está aberta, saiba que o seu lugar ainda está comprado pelo precioso sangue de Cristo Jesus, e que você não precisa ficar mais para fora do palácio, mas pode adentrar juntamente conosco e desfrutar da mesa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é farta para todos nós, aleluias. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Que Deus em Cristo continue abençoando a sua igreja, amém, aleluias. Bendito é o nome do Senhor. O pastor está pedindo para que nós possamos fazer uma oração, e eu gostaria de convidar a igreja de Cristo para que colocasse em pé nesse instante, e nós gostaríamos de fazer uma oração especial para as vidas e as famílias que aqui estão, uma oração de restituição. O Espírito Santo de Deus tem dirigido esta noite, neste instante de oração, para que nós possamos falar a corações de pessoas que têm amargado perdas no sentido espiritual, perdas no sentido material e perdas também no sentido familiar. Você que precisa da restituição de Deus para os teus corações, nós gostaríamos de orar juntamente com os obreiros e com a igreja de Cristo, porque o Rei está presente aqui esta noite à mesa, e Ele tem decretado que hoje é noite de restituição, e Ele quer restituir aquilo que você perdeu, perdas que você não desejou, perdas que talvez tenha sido como fluxo de sangue daquela mulher inconstante, perdas de muitos anos, mas Deus é o Deus que restitui, Deus é o Deus que traz de volta. Assim como Jó teve perdas, mas o Senhor o restituiu de maneira gloriosa. É noite de restituição. Há alguém que deseja a oração e a imposição de mãos esta noite? Eu gostaria de convidar você para vir à frente em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos orar por você, irmão e irmã, carente da bênção de Deus. Compareça diante do Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos aqui e somos mensageiros do Rei, e o Rei está mandando dizer que vai restituir aqui esta noite, e se Ele disse, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Quantos sentem a glória e a presença e o Espírito Santo de Deus aqui esta noite? Quantos podem dar glória ao nome do Senhor Jesus Cristo? Quantos podem reconhecer a presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Aleluia.
A mensagem não volta vazia. O mensageiro foi e voltou com Mefibosete, e a restituição aconteceu naquele dia. Eu estou bradando com a autoridade de Deus que a restituição é chegada, e é hoje, é esta noite, é nesse instante. Eterno e glorioso Deus, oferecemos uma vez mais a nossa gratidão a Ti, ó Senhor, porque Tu tens nos salvado e nos trazido das trevas para a maravilhosa luz, ó Pai. E nós queremos, Senhor, nesse instante, com as nossas mãos estendidas sobre esses Teus servos, que têm uma necessidade esta noite, que precisa, Senhor, que eles sejam restituídas, ó Pai, perdas. Pessoas que têm perdido a sua saúde, ó Pai. Pessoas que têm perdido a sua alegria, Senhor. Pessoas que têm amargado perdas financeiras, ó Deus. Pessoas que têm perdido comunhão com a família, Pai. Pessoas que têm perdido o ânimo espiritual. Pessoas que têm perdido o ânimo de Te servir. Pessoas que têm perdido o ânimo até para trabalhar. Ó Senhor Deus, conforme nos autoriza a Tua palavra, nós decretamos sobre a vida dos Teus servos a restituição que venha da Tua parte, ó Pai. Que através, Senhor, da Tua palavra esta noite, seja otorgada a vitória para os Teus servos, seja devolvida, Senhor, agora a saúde plena para esse Teu filho, seja devolvido agora, Senhor, a fluência para o trabalho esta noite, em nome de Jesus, seja devolvida e restituída agora a paz para esta família, a comunhão para estes, em nome do Senhor Jesus. Seja restituído, ó Pai, a comunhão contigo, porque o Teu sangue que purifica de todo pecado está aqui esta noite, ó Pai, para limpar, para retirar o impedimento. Nós declaramos, Senhor, na autoridade do Teu nome, Jesus Cristo, e pela Tua palavra, a Tua igreja, a Tua noiva, os Teus filhos, abençoados e abençoado. Para este, Senhor, que também nos ouve pela rádio web, e que está em seu coração orando, Senhor, e fazendo uma confissão agora dos seus pecados, nós pedimos, Senhor, que Tu visite ele onde está nesta hora, Pai, derramando o Teu sangue puro e carmesim, ó Deus, retirando, ó Pai, todo o pecado, e lhe restituindo, ó Senhor, nesse instante, espiritualmente a Tua família, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Receba a palavra, aleluia, em nome de Jesus. Quinta-feira, grande noite da vitória. Nesse final de semana, festividade ali no bairro do Pinhal, 21 e 22. O pastor local lá, o Marcos dos Santos, convidando para a festa do ciclo de oração e também aniversário da nossa congregação ali do bairro do Pinhal. É o nosso templo mais antigo aqui do campo de Limeira. São 59 anos que estará completando a nossa igreja ali agora neste final de semana. Todos são convidados a estar cooperando ali. Também tem ali no Belinha 1, o trabalho lá na escola Mário Covas, que é a campanha de evangelismo lá, do trabalho do Senhor ali. Também dia 21 de setembro, encontro geral de missões no setor 2. Aqui o nosso irmão, lá, acho que é do Maico, né, Manduca? Setor lá do Jardim, deixa eu ver o local, Jardim Boa Esperança, né, pastor? Jardim Boa Esperança, pastor Gerson, convidando para o sábado, dia 21, encontro geral de missões ali no Boa Esperança. Dia 23, nós temos um trabalho extra ali na coração. Segunda-feira, dia 23, no trabalho extra, no Novo Horizonte. Pastor lá da cidade do Espírito Santo vai estar ministrando ali. E lá no bairro do Pinhal vai estar pregando o pastor Cícero e a sua esposa da cidade de Curitiba. Os irmãos que estão convidando para esse trabalho ali no jardim lá no bairro do Pinhal. Também temos nos dias 22 e 23, lá no Jardim Glória, trabalho também de missões, congresso de missão do setor 1,
O que semeia com lágrimas, cegarão com alegria. Missionária Fernanda Oliveira e pastor Cícero Ribeiro, ali no Jardim Anhanguera, lá com o nosso presbítero agora, irmão Tiago Peixoto, Rua Pércio Machado Gomes, 233, Jardim Anhanguera, que é conhecido para nós aqui como Jardim Glória. E vem aí também a 17ª Confradel, já anunciando aí no próximo mês, fazendo referência aí a todos os irmãos. Agradecemos a presença de todos e guardemos conosco esta palavra, a palavra da restituição. Deus muda o nosso andar, chama da situação que estava os pés espirituais aleijados, tira da secura, tira da escassez e coloca na abundância e na paz. Esse é o Jesus que nós servimos e pregamos. Recebamos no Senhor. Convidamos a todos a estarmos de pé, nosso pastor Joel orando por nós, ministrando a bênção apostólica, e nós regressaremos alimentados com o pão do céu, que é a palavra do Senhor, guardando no coração a mensagem, aplicando no nosso viver, e possamos dizer: abastecidos, transformados, restituídos e alegres, servindo ao Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, por tudo quanto temos ouvido nesta noite. Agora, meu Pai, acompanha os nossos lares, leva-nos, Senhor, debaixo da tua mão poderosa, guardando a cada um dos teus filhos, Senhor, de todo mal, dos perigos desta vida. Pai querido, abençoando também os teus servos que não puderam aqui comparecerem esta noite. Ó Senhor, visita os seus lares a cada um. Se porventura algum enfermo, Senhor, vá ao encontro de cada um dos teus filhos, abençoando e dando vitória. É o que te pedimos, Senhor, no nome precioso do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Volte quinta-feira para o grande culto da vitória e traga mais um